Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Daisy, esse é o Cartas que Curam. Vamos de leitura geral. Lembrando que todas as mensagens são coletivas, intuitivas, atemporais. Pegue somente aquilo que ressoar com a sua realidade e saiba se colocar na leitura, sendo você o sujeito ativo ou estando aqui apenas para conhecimento e maior fluidez no lidar com tudo isso. Se gostar da forma que eu trabalho, eu vou te convidar a seguir o canal, curtir, compartilhar, comentar. É sempre muito bom saber o que está acontecendo aí do outro lado, como as leituras estão impactando. Para mais informações, na descrição do vídeo tem as outras redes, né? E tem um e-mail para leituras particulares, se assim quiserem. Tudo certo? Então vamos ver o que a gente tem de mensagem para hoje. A gente abre com a carta da imaginação. Quando imaginamos, criamos uma realidade. Portanto, treine sua mente para criar a realidade que você deseja. Não adianta querer uma mudança externa se não mudar a forma de pensar. Aqui a gente vem muito com a energia do mago, né? A carta da imaginação, ela traz pra gente a energia do mago, onde tudo antes existe na nossa mente para que a gente consiga delimitar é, um contexto para que a gente consiga racionalizar isso também e começar a tomar as atitudes, né, a tomar as rédeas da nossa vida. A gente também pode estar falando do naipe de copas, né, que nos remete a essa idealização também e tudo aquilo que traz uma grande satisfação emocional para a gente. Então, que a gente comece a libertar essa mente, deixar essa mente fluir sobre tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, independente da nossa realidade atual. Mas para que a gente comece a partir dos sonhos, traçar as metas e fazer tudo aquilo que é necessário. Uma mente travada, muitas vezes, faz com que a gente fique muito no automático, né? Então, a partir do momento que a criatividade ela é trabalhada, a nossa vida ela fica mais leve, ela fica mais gostosa, né? Então, vamos deixar essa criatividade trabalhar. Vamos ver o que o tarot traz para a gente para complementar essa energia inicial. A gente abre com a carta do louco, nada melhor. 8 de paus e dependurado. 7 de copas e sol. No fundo do deck, a gente tem um cavaleiro de copas. Então vamos lá, a gente abrindo com louco, o louco é isso, né? É a inocência, é a pureza, é um novo ciclo, é uma página em branco, é tudo aquilo que vai te permitir é, ter esse palpável para você abrir essa mente, né? O 8 de paus com o dependurado, ele vai falar que a gente vai ser colocado em uma situação de estagnação. Por quê? Porque a gente só tá sonhando, a atitude não vai ter não, né? É só a cabeça que está ali trabalhando. Essas mudanças profundas nesse 8 de paus e transformadoras é a virada de chave, né? É aquilo que vai vir, são as comunicações, são os insights, é a gente pensar, é a gente planejar, são as estratégias, é tudo aquilo que a gente vai fazer para começar a colocar o que está na nossa cabeça em prática. Então, junto com esse dependurado, vai ser esse tempo de pausa, vão ser os sacrifícios que você vão precisar de fazer, vão ser as mudanças de perspectivas que você vai precisar de ter, as quebras, às vezes, de paradigmas, para que você consiga realizar essas coisas, né? Porque muitas vezes a gente sonha fora do nosso padrão, né? O sonho, por tanto que a gente usa, você está sonhando, você é um sonhador. Por quê? Porque é fora daquilo que está da sua caixinha. Então, esse momento de pausa é exatamente até para você conseguir se quebrar, para ver em que ponto que você vai sonhar e vai precisar se moldar para caber nesse sonho, para fazer esse sonho fazível. O 7 de copas com o sol vem falando das infinitas possibilidades que você tem. Obviamente, algumas não vão ser tão alinhadas com isso, né? Mas isso na prática, o sol vindo junto, né? Ele vai te deixar extremamente claro, estampado, translúcido, aquelas possibilidades que não são tão ideais, né? Então, o fundo do deck, junto com o cavaleiro de copas, é a movimentação em direção àquilo que vai nos trazer satisfação, alegria, calor no coração, mas são sentimentos bons, né? A gente estar conectado com o que não é, com o sutil.
Então, saiba fazer esse direcionamento, né? Saiba se permitir sonhar, porque tudo começa com isso. E o que que a gente pode ter de cenário futuro para essa situação? No cenário futuro, a gente tem um 8 de copas, um 2 de copas junto com o cavaleiro de ouros, o diabo junto com a energia da estrela. O mundo no fundo do deck, que energia linda! A partir do momento que a gente se permite sonhar, se permite criar estratégias, querer colocar esses sonhos em prática, a gente deixa de tudo aquilo que era ilusório para trás, porque a gente começa a entrar em alinhamento. É o que a gente fala sobre razão, emoção, lógica, intuição. Nesse meio, a gente precisa de ter aquilo que move o nosso coração, porque senão a vida fica só cumprir protocolos. Quando a gente deixa essas situações ilusórias, né, que às vezes é só o fazer por fazer, o estar no automático, a gente começa a estabelecer parcerias mais alinhadas, seja a gente com a gente mesma, a gente com a nossa guiança, a gente com quem está ao nosso redor, com quem vai favorecer a nossa jornada. E o Cavaleiro de Ouros é isso, são as movimentações que a gente vai fazer totalmente palpáveis, totalmente estruturadas, que vão nos levar para essa concretização. É uma movimentação que a gente vai ter uma certa lucidez, né? Porque a gente está falando de ouros, a gente já está falando de uma possibilidade de materialização de sonhos aqui, sim, e de parcerias, né, que vão nos levar a concluir, a concretizar esses sonhos. Então, a gente já parte para a mão na massa nesse ponto aqui, de uma forma lenta, de uma forma que vai precisar de ter planejamento, vai precisar de ter análise crítica. Ouros é um naipe que a movimentação dele é lenta, mas ele te permite fazer essas mudanças ao longo da trajetória, né? Vendo essas tentativas e erro dando certo e fazendo esses ajustes. O diabo com a estrela é uma energia extremamente maravilhosa, porque o diabo vem todas as nossas sombras. Quando a gente coloca elas para jogo, quando a gente traz elas para a lucidez, a estrela vem curando. Você vai falando assim, em medo da insegurança, mas tem que se jogar para fazer. É o diabo e a estrela, é o você com a sua sombra e a luz sendo jogada para você conseguir enfrentar tudo isso. Que energia potente! E o mundo no fundo do deck vem com as resoluções. A partir do momento que a gente consegue encarar tudo isso, a gente consegue ter as nossas resoluções, né? A gente consegue ver a materialização de tudo isso. Então, se a gente não encerrar um ciclo com os nossos sonhos começando a ser materializados, pelo menos no papel, e as metas, elas já estão feitas. Então, saiba sonhar, se permita sonhar, porque tudo começa aí. Se permita traçar planos, fazer um pouquinho de cada dia, que quando você vê lá na frente, o processo já vai estar quase concluído e as coisas foram feitas no tempo que tinham que ser feitas, da forma que tinham que ser feitas. Tudo certo? Vamos ver de oráculo o que que a gente tem para encerrar essa mensagem. Eu achei ela tão linda, uma energia tão bonita. Que gracinha de mensagem. Então vamos de oráculo para a gente encerrar essa energia. Cura planetária, você se curando, você curando quem está ao seu redor, servindo de modelo, de exemplo, de estímulo, de motivação e ajudando a elevar a frequência do planeta. Porque eu acho que a partir do momento que a gente sair do automático e as pessoas que começarem a sonhar mais, a acreditarem naquilo que elas têm vontade, que elas querem fazer, não simplesmente por fazer, não simplesmente por agradar, a frequência começa a ser elevada e muito mais pessoas são atingidas por essas energias. Tudo certo? Eu espero que a mensagem tenha chegado a todos que precisavam dela, que as expectativas tenham sido supridas com relação à mensagem desse dia. Curtam o canal, comentem, acompanhem nas outras redes. Um beijo e até a próxima.